Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o tema do nosso episódio de hoje são as boas práticas de conexão e roteamento, ou seja, nós vamos falar sobre trânsito IP, peering local e peering remoto. O nosso convidado também conhece muito sobre cabos submarinos, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos conversar ainda sobre a Globinet, pois o nosso convidado trabalha lá, e sobre os IX internacionais. Como que é a experiência de conectar a sua rede em diversos Internet Exchanges, diversos PTTs nacionais e internacionais? E se esse modelo vale ou não a pena? Mas antes de irmos para a conversa, pessoal, gostaria de pedir uma ajuda para vocês. Se inscrevam nos canais do NICBR para acompanhar os novos episódios do podcast Camada 8 e nos ajude a compartilhar os episódios, pois assim a gente vai conseguir atingir um público maior e disseminar mais conhecimento. Bom, o convidado de hoje é o Leonardo César de Almeida, da Globinet. E a gente vai fazer o quê? Um quadro do roteamento de ideias, que a gente vai fazer discussões técnicas. Então pode tocar a vinheta. Roteamento de ideias. Seja bem-vindo aí, Leonardo, ao nosso podcast Camada 8. E como já é de praxe, a gente pede aí para o entrevistado se apresentar. Então fala um pouquinho de você, quem é você e onde você trabalha. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Antônio e o pessoal do NICBR. Eu sou Leonardo Almeida, eu sou de Belo Horizonte, eu moro agora em São Paulo, mas já trabalho com internet desde 1999, naqueles provedores de conexão de escada, né? Quem teve a oportunidade de trabalhar com os antigos Portmaster da Livingston, que depois o pessoal foi migrando para as tecnologias de banda larga, cable, e hoje, né, já tem uns 3 anos que eu estou na Globinet, que é uma empresa de cabos submarinos e que atua no mercado de atacado, no mercado de wholesale. A gente sabe que a internet é formada por um monte de empresas diferentes, um monte de redes diferentes. No jargão da internet, no jeito de falar da internet, a gente chama essas empresas de sistemas autônomos. Então, cada empresa tem lá os seus próprios endereços IP e ficam anunciando esses IPs via o BGP para as outras empresas e elas têm que se interligar de algum jeito, né? A internet funciona com essas empresas se interligando e a gente sabe que tem mais de um jeito dessas empresas se interligarem. E eu queria ver a sua visão sobre isso. Eu queria que você falasse com as suas palavras, com o seu jeito de explicar, como que é isso, como que você vê essa interligação, que tipos de relacionamentos essas empresas que formam a internet têm entre si. Esse relacionamento, né, entre as empresas, esse peering, né? O peering é uma conexão entre redes distintas, né? Ele é uma conexão entre sistemas autônomos distintos. A ideia, né, o objetivo é de criar caminhos, de criar interconexões para a passagem do tráfego dos usuários. E o principal objetivo disso, a ideia que cerca isso, é que a rede tem que se tornar mais eficiente, essa experiência do usuário tem que se tornar cada vez melhor. E esse é o objetivo central de se procurar melhores peerings, melhores interconexões, é que a experiência do usuário tenha mais qualidade, que a gente tenha uma internet melhor para as pessoas utilizarem. Eu acho que é legal quando a gente fala de peering, falar também de trânsito, né? A gente vê como se fossem 2 grandes tipos de relacionamento, né? O peering, que é aquele que você começa a conversar direto com a outra empresa, né? Ou seja, os meus clientes conversam com os seus clientes e os seus clientes conversam com os meus, né? Aquela conversa meio que direta, né? Como a gente está fazendo aqui, né? E o trânsito é aquele que alguém transporta a sua mensagem para outro lugar, né? Seria ali como se fosse um correio, né? Ele está transportando essa mensagem para você conversar com outra pessoa um pouco mais distante, né? Que é o que te leva para a internet. Então, além de peering, acho que é legal de comentar de trânsito também. E sim. Como que você enxerga isso daí no BGP? Existem diferenças entre peering e trânsito? Existe do ponto de vista de configuração. Mas o principal é o seguinte, não tem nada de errado com o trânsito. O trânsito é que nos permitiu chegar até onde chegamos hoje com a internet, onde as operadoras se conectam uma à outra, permite o trânsito dos clientes uma pela outra, e isso nos fez chegar até aqui. O peering está permitindo um atalho, está permitindo criar caminhos alternativos onde você tem mais demanda, está permitindo você fazer uma engenharia de tráfego. Essa que é a vantagem que o peering traz em comparação com o trânsito.
Você avalia aquilo que você tem mais demanda ou aquilo que você tem condição de melhorar, criando um caminho mais curto para esse e uma condição de ter esse tráfego numa condição mais otimizada. Então, sim, o trânsito é a técnica que nos permite com que um AS passe por outro para chegar até um determinado conteúdo, passa muitas vezes por múltiplos AS para chegar a esse tráfego, e o peering proporciona caminhos mais curtos, proporciona que o conteúdo esteja à disposição e ele ajuda também no equilíbrio econômico-financeiro. Ô, Leonardo, mas você falando assim, até dá a impressão que o peering é uma coisa completamente nova, né? Eu não sei se isso é bem verdade, porque desde o comecinho da internet, quando a gente falava daquelas grandes redes que formavam e ainda formam o núcleo da internet, os Tier 1, Tier 1, eles faziam já peering entre si, porque eles eram lá tão grandes que não tinha condição de um vender trânsito para o outro, né? O que é novidade é o peering mais aqui nas pontas, na extremidade da internet, né? Você concorda com isso daí? Que, talvez até os Internet Exchanges, os PTTs aí nos últimos anos, com o crescimento deles, eles tenham facilitado, incentivado essas modalidades aí de peering nas extremidades da rede. Você concorda com isso? Concordo totalmente e acho que as iniciativas de pontos de troca de tráfego vieram justamente para atender essa lacuna que existia, porque existe um benefício muito grande dos grandes operadores, os Tier 1s, trocar tráfego entre eles. E o que a gente faz é que a receita de sucesso deles é possível através dessas infraestruturas que ajudam os usuários e as empresas menores, as empresas que estão mais na ponta, a trocarem tráfego e otimizarem os seus serviços. Então, eu concordo totalmente com você. Eu acho que o peering dentro dos IX, o peering direto agora nessas operadoras que estão mais na ponta, é um benefício e é uma receita de sucesso que deu certo para as grandes e que dá certo também para as menores. Pensando ali no futuro, você acha que vai ter mais peering do que trânsito, mais trânsito do que peering? Você está falando que já é uma coisa, uma receita de sucesso do momento, mas e para frente? Eu acho que essas coisas se equilibram. Uma coisa você sempre vai precisar de ter trânsito. Eu acho que essas coisas se complementam, para falar a verdade. O peering não trabalha, você não tem condição de sobreviver só com peering. Você precisa fazer trânsito, porque senão você não vai conseguir fazer peering com todo o resto do mundo. Você vai fazer peering com aquilo que você tem mais demanda, com aquilo que você quer otimizar, e o trânsito vai continuar existindo, porque com o trânsito que você atende efetivamente às demandas da internet, as demandas de interconexão entre as redes. O peering você resolve os seus problemas de larga escala, de alta demanda, e tem os vários tipos mesmo os peerings que a gente menciona, separando o trânsito de peering para troca de tráfego, existem também as outras relações, que são também chamadas de peering, que são os PNIs, que são as conexões diretas entre um conteúdo e o seu Autonomous System. Então, nisso tudo, os peerings ajudam, mas é fundamental o trânsito estar junto. Então, para o futuro, eu acho que as duas coisas se complementam e elas não vão se separar. Eu achei bem importante você comentar isso, de que o trânsito é algo necessário, porque do jeito que a gente tinha falado um pouquinho antes, podia dar a impressão para alguém iniciante, para alguém menos experiente, de que o provedor poderia talvez trocar, não ter uma contratação de trânsito IP e viver só de peering. E não é o caso, né? Ele sempre vai ter que ter as duas coisas. Ele pode ter só trânsito, se ele quiser. Talvez ele não tenha a melhor qualidade possível para o usuário dele. Mas só peering seria uma coisa quase que completamente impossível, porque senão ele teria que se interligar no mundo inteiro, seria caríssimo, né, para ele fazer uma conectividade global só com peering, né? Exato. E eu acho que o que fez a internet chegar onde ela chegou foi o trânsito. Né? A internet, essa rede de múltiplas redes interconectadas, o trânsito é que permitiu isso. Porque não existe escala, nem custo, nem condição econômica, viabilidade econômica para fazer todo mundo se interligar num full mesh. E outra coisa, às vezes quando a gente está falando de um provedor muito pequenininho, que tem uma equipe técnica também limitada, às vezes ele não tem condições de fazer o gerenciamento de um monte de conexões de peering diferentes, né? Nesse caso, pode valer a pena contratar um trânsito que seja bem gerenciado, que esse trânsito em si tenha várias conexões de peering interessantes para permitir uma conectividade melhor, né? Mas daí quando a rede vai crescendo e tem uma condição
já melhor de gerenciamento, aí começa, de um ponto de vista técnico e às vezes de um ponto de vista econômico também, começa a valer a pena ele ter os vários peerings locais, peerings remotos e poder gerenciar a sua própria conectividade. Eu estou curioso em relação à empresa que você trabalha, que não é uma empresa pequena, é um grande provedor de internet, a Globinet. Qual que é a preferência da Globinet? A maior parte do tráfego flui por meio de peering ou flui por meio de trânsito? Você consegue dizer isso para a gente? Aham. A arquitetura da rede da Globinet hoje, ela é composta por uma parte é trânsito, outra parte é peering, e existem também o tráfego dos clientes, porque existe algum tráfego já lateral entre um e outro. A gente tem como clientes provedores de conteúdo também que querem alcançar os nossos outros clientes. Então existe esse tráfego lateral. O principal hoje, o tráfego que mais a gente tem volume é o tráfego de peering. Então, onde a gente enxergou que fez diferença para a gente melhorar e tornar mais eficiente o nosso tráfego, hoje, por volume e por eficiência de tráfego, eu tenho muito mais tráfego em peering do que em trânsito. Então, acho que por isso que a gente estimula um pouco disso quando a gente enxerga provedores que têm necessidades semelhantes às nossas, necessidade de otimização, de crescimento, de buscar de eficiência, a gente acaba estimulando porque deu certo para a gente. E vocês foram buscar peerings em outros lugares, né? Não só dentro do Brasil, né? Onde que vocês atuam principalmente, né? Vocês vão buscar em outros países, né? Nos Estados Unidos, na Argentina, outros países da América Latina, né? Sim. Porque a gente tem até duas denominações de peering, né? A gente pode pensar, né? Que é peering remoto e peering local, né? Explica pra gente um pouquinho. E é interessante porque vai muito da perspectiva onde você está, ele é muito relativo. A gente trabalha o peering remoto e o peering local sempre com a perspectiva do usuário. O que acontece? Existe o perfil de tráfego dos clientes do Brasil, existe o perfil de tráfego dos clientes da Colômbia, dos clientes nos Estados Unidos, e em cima dos perfis de tráfego que é analisado quem é o peering remoto e quem é o peering local para esse cliente. E a arquitetura da rede é otimizada dentro dessa premissa, onde a gente tenta sempre buscar o conteúdo mais próximo do cliente para a gente oferecer uma melhor experiência e, claro, buscando a conectividade longe. E aí, quando é necessária, como, por exemplo, os Internet Exchanges que estão na Europa, os que estão nos Estados Unidos, e avaliar qual que é o tráfego que existe, demanda para esses clientes que estão no Brasil, Colômbia, Venezuela e agora Argentina, né? Então, essa análise ela tem muito disso, de analisar e pesar o peering remoto para o peering local, privilegiando sempre o conteúdo que está mais próximo do cliente. Leonardo, mas eu queria ainda saber um pouco mais da experiência da Globinet e ver a relação aí para os nossos ouvintes da experiência com os provedores deles, com as redes deles. A Globinet, então, tem essa preferência, vamos dizer assim, por peering, por mais conectividade por peering, mas a Globinet, ela opera como um data center e vendendo trânsito para outras redes, certo? Será que isso também vale para o provedor que atende usuários finais e vale para o provedor de serviços, ou vale para a empresa, que é para o órgão do governo, para o banco, que é um sistema autônomo conectado na internet, fazendo parte da internet? Você acha que essa relação do peering trazer vantagens, principalmente do peering remoto trazer vantagens, vale para todo mundo? Não, na verdade, a gente separa bem o caso que isso dá certo. Eu acho que existe uma brincadeira que a gente fala que não existe estratégia errada, existe estratégia que dá certo e estratégia que dá errado, né? O que significa nisso tudo? Resumo disso existem autonomous systems que têm uma demanda de proporcionar conectividade para clientes residenciais. Em cima dessa demanda dele, ele tem conteúdos, ele explora, ele necessita de conteúdos que venham de fora do Brasil. Para esses autonomous systems, e é fundamental que eles tenham equipe técnica, porque, como você até tinha introduzido o tema mencionado antes, que é fundamental que um autonomous system tenha equipe técnica, já esteja num passo adiante, porque senão, para ele, o que vai resolver é o trânsito. Para um ISP menor, que às vezes não tem uma quantidade de pessoas para poder gerenciar, fazer acompanhamento do tráfego, verificação de como está se comportando esse tráfego, é melhor que ele esteja só com o trânsito. Depois, quando ele vai formando uma equipe técnica, é a hora dele poder fazer esses ajustes de peering buscando otimização de tráfego. Então, existe autonomous system que não tem ganho nenhum de fazer peering. Eu imagino um banco,
Em alguns casos, até algumas universidades não teriam muito ganho de fazer peering, a menos que ela tenha uma demanda internacional, que ela tenha demanda por baixar conteúdos internacionais. O que a gente mais tem visto dos conteúdos internacionais que ainda são as empresas que ainda não chegaram ao Brasil, né, que ainda não estão aqui localmente, que se beneficiam dos peerings remotos. Então, esses conteúdos que ainda estão fora do Brasil é que há um benefício quando as operadoras fazem peering remoto. Então, eu não vejo isso como bom para todo mundo. Ele ajuda principalmente a operadora que tem equipe técnica, consegue gerenciar isso e que tem um perfil de atendimento a clientes em uma maior escala, em clientes residenciais, não tanto com alguma coisa de perfil corporativo tem de melhora, mas principalmente a operadora o ISP que atende clientes residenciais tem tido uma melhoria. Por exemplo, os serviços da Apple ou algum game específico que tem os servidores lá fora do Brasil, é esse tipo de caso que o pessoal que, vamos dizer assim, está interessado em peering remoto ou que se beneficia mais do peering remoto vai buscar lá. É isso? Sim, é exatamente esses casos. Os casos também de IPTV, existe um problema ainda existem empresas que ainda precisam se regularizar no Brasil e os conteúdos estão disponíveis fora do Brasil. Existem ainda algumas coisas principalmente, você vê, nós mencionamos a Apple, você vê Salesforce ainda não está no Brasil e muitas empresas utilizam a suite da Salesforce para gerenciamento de relacionamento de clientes e melhora muito a experiência quando você está numa conexão direta. Tem uma parte também aí de conteúdo adulto, tem uma outra parte de todo tipo de streaming, né, se beneficia principalmente quando tem mais qualidade na imagem, hoje com os requisitos de 4K, 8K por streaming, quando você tem uma experiência em um transporte direto de camada 2, você tem algumas vantagens nisso na transmissão e na qualidade da imagem que você está assistindo. Quando a gente está falando de IPTV, a gente está falando de serviços legalizados, a gente não está falando de pirataria, não, né? Existe na internet, existe um mundo muito grande de serviços. Existem os serviços legalizados, mas existem também os outros serviços que não estão legalizados. Quando a gente está buscando aqui otimizar peerings, é para melhorar esses serviços que estão legalizados, mas é sabido que as duas coisas acontecem na internet. Existe um mundo muito diverso aí de fornecedores de serviços, mas sim a gente está focando aqui em melhorar aqueles serviços que estão legalizados e que muitas vezes eles são hospedados lá fora e por uma questão de custo. O custo de data center para hospedar conteúdo aqui no Brasil, em comparação com os custos internacionais, muita gente prefere hospedar a sua solução de IPTV na Amazon do que hospedar na Amazon em Ohio ou em Ashburn, do que na Amazon em São Paulo, por uma questão de custo. E o streaming está vindo de lá, e você tem que melhorar essa conectividade de lá para cá. Ainda que exista a Amazon no Brasil, o streaming está vindo de um servidor que está hospedado em Ashburn, em Ohio ou em Seattle. E a ideia é melhorar essa conectividade para esse streaming ter mais qualidade. Então, você falou ali do peering remoto, né, que tem algumas vantagens de você buscar alguns conteúdos lá fora, mas isso daí não é para todo mundo. E você também citou que deveria ter o quê? Uma equipe dentro do sistema autônomo, né, da instituição que soubesse gerenciar isso, porque às vezes ele pode buscar um conteúdo que está lá fora, mas que está perto dele e ele pode ter problemas aí no BGP. E eu queria que você comentasse um pouquinho disso, né, na questão de configuração do BGP e dos problemas que podem acontecer. Sim, é muito interessante porque muitas pessoas nos procuram e relatam que tiveram já até mesmo a experiência de fazer um peering remoto que para eles não foi boa, porque eles não tiveram, às vezes, a expertise ou o apoio técnico necessário para entender como manejar, como você configura o BGP para privilegiar. As pessoas têm uma tendência de querer colocar prefixos mais específicos no IX internacional e para forçar o tráfego a vir por lá, né? E isso nem sempre é desejável, porque senão você está forçando com que um tráfego, os benefícios que você teria com essa conexão, você está forçando que o mundo inteiro dê a volta lá naquele X internacional, forçando esse tráfego a ir para longe para depois voltar para você. Então, existe sim a necessidade de ter uma boa, tomar cuidados para a configuração, para se privilegiar sempre o conteúdo que está mais local em comparação com o conteúdo que está distinto e se fazer a análise disso. Você não pode deixar, peering não é como um trânsito onde você sobe o trânsito e deixa ele funcionando e olha uma vez ou outra. Peering, você tem que estar sempre olhando
Sempre tem novos conteúdos entrando nos pontos de troca de tráfego e às vezes você tem uma volta que é um tráfego indesejável. Você sempre tem que estar de olho em um conteúdo que às vezes está dando uma volta desnecessária, incrementando latência e trazendo para você o reverso do que seria um benefício, trazendo um problema de tráfego para você e trazendo mais latência. Eu acho que é até uma inversão, né, daquele bom senso, né, universal, né? Pô, eu tô pagando, é mais caro o peering remoto, então tem que utilizar. Só que você está mostrando que nem sempre é interessante utilizar. Porque às vezes a solução mais barata, que é a que está mais perto de você, é melhor. Eu costumo dizer que o peering remoto é a cereja do bolo. O que eu quero dizer com isso? O bolo mesmo, onde está o chocolate, onde está toda aquela coisa que você vai comer, que você vai gostar, ele tem que estar mais próximo, ele é no peering local. O que você vai ter você sempre tem que privilegiar o peering local. Você tem que privilegiar o conteúdo que está mais próximo de você. E aquilo que é distinto, que não está local, é que você deve buscar remoto. É assim que você equilibra a relação custo-benefício do peering. Porque senão você vai acabar tendo que comprar um link de longa distância de alta capacidade para suprir uma coisa que você tem local. Não faz sentido. Então você deve privilegiar os conteúdos locais e aquilo que realmente fizer a diferença é que você busca no peering remoto. É bem interessante isso, Eduardo. Mesmo nós, quando a gente faz o curso de boas práticas para sistemas operacionais, o BCOP, de forma genérica, quando a gente fala de PTTs e de engenharia de tráfego, a gente diz para os alunos, né? Olha, você tem que dar preferência sempre para o PTT. O tráfego do PTT tem que ter preferência em relação ao trânsito, tem que ter preferência em relação a tudo, né? Então, se a pessoa está entrando nesse mundo do peering remoto sem muita preparação, sem pensar, ele simplesmente vai fazer o mesmo, né? Ele vai falar, não, olha, o PTT, até talvez seja um PTT mais legal ainda, vou dar mais preferência, e não, né? Porque está longe, porque a latência, porque é um serviço caro, está longe. Pontuar, né? Pegar serviços pontuais, né? Pegar coisas muito específicas. Exato, e é nisso que é interessante, e é um passo a mais que as pessoas vão evoluindo, porque eu acho que o provedor ele vai dando seus passos numa cadeia evolutiva. O provedor começa comprando trânsito, depois ele se liga a um PTT local, e quando ele vai fazer a conexão com o PTT remoto, ele não pode usar as mesmas premissas. Ele tem que tentar realmente privilegiar. Isso é muito valorizado nos cursos, no treinamento do NIC-BR de melhores práticas. Os provedores já percebem o ganho que eles têm ao estar conectado a um PTT local. E ele só tem que adaptar. Ele não pode usar a mesma premissa de PTT local ao PTT remoto. Ele tem que exatamente buscar os conteúdos que são interessantes para fazer uma seleção disso e manter o conteúdo, o benefício que ele tem do PTT local, não é insuperável. A experiência do PTT local é insuperável. Você deve buscar só aquilo realmente que faz a diferença nos PTTs remotos. Falando agora um pouco de boas práticas, tanto para o peering local quanto para o peering remoto, que ferramentas você considera que são essenciais para um provedor na hora de fazer peering, qualquer tipo de peering? A primeira coisa é o PeeringDB. Eu acho que usar o PeeringDB como uma ferramenta de você pesquisar os conteúdos que você pode alcançar pelo ZX, manter o seu cadastro atualizado, porque muita gente não tem o cadastro atualizado no PeeringDB, né? Você utilizar ele como uma primeira base de dados onde você vai consultar os potenciais parceiros e os potenciais peerings que você quer explorar. E é claro, aí começam as ferramentas operativas mesmo, que seria a primeira delas é o IRR. Vamos devagar aqui. Fala para o nosso ouvinte, então, que tipo de informação que ele vai encontrar lá no PeeringDB. Por que é tão importante? O que é, no final das contas, o PeeringDB? Ok. O PeeringDB é uma grande base de dados onde as empresas voluntariamente, né, os ESPs, os Autonomous Systems, voluntariamente colocam seus dados ali, informando em que pontos eles estão conectados, a que pontos de troca de tráfego eles estão conectados, em que data centers eles estão hospedando seus pontos de presença, para que eles consigam abrir as portas ali e deixar disponíveis para receber novas conexões, para que pessoas e empresas consigam analisar aquilo para, olha, isso aqui pode ser uma oportunidade para as duas, para benefício mútuo, em que a gente consiga fazer uma interconexão entre uma operadora e um provedor de conteúdo que estão no mesmo ponto de troca de tráfego. O provedor está interessado em procurar um determinado provedor de conteúdo específico. Provedor de acesso aqui no Brasil, tem uns usuários reclamando, não estou acessando bem o conteúdo e tal. Ele consegue entrar lá no PeeringDB e ver
a lista de Internet Exchanges, de PTTs, onde aquele provedor de conteúdo está, por exemplo, o Google ou Netflix, para citar alguns nomes, aqui fica mais claro. E em que data centers também aquele provedor de conteúdo está presente, e vice-versa. Se o provedor de conteúdo também está interessado, eu quero chegar na base de usuários aqui dos provedores brasileiros, ele consegue entrar lá e ver como que ele faz peering, como ele se interconecta com aqueles determinados provedores na região onde ele precisa melhorar a conectividade. É isso? Exatamente. E Deve ser caríssimo isso aí. Não, isso é de graça, né? É de graça? O mais interessante é isso. Isso é voluntário. Você coloca as suas informações, os ISPs colocam as suas informações, e isso é uma grande base de dados que está disponível para as pessoas, para as empresas buscarem otimizar suas redes, para os Autonomous Systems buscarem a melhor interconectividade possível. E se essa base não estiver atualizada, é que é o problema. Porque oportunidades ficam para trás. Deixa-se de se fazer negócio, deixa-se de fazer interconexões, porque uma base de dados não está correta, porque às vezes você cresceu a sua rede, ativou um POP dentro de um data center e você não colocou lá, você está perdendo a chance de fazer troca de tráfego ali, de otimizar a sua rede. E antes de eu te cortar, você estava começando a falar alguma coisa também sobre IRR, sobre HDB. Isso, é porque o PeeringDB, no fundo, ele é uma base de dados de consulta. Ele é uma ferramenta, mas ele não é uma ferramenta para a qual operativa de rede, né? Você não usa ele para validar credenciais. Já o IRR é já uma parte mais operativa. Aonde o PeeringDB te permite ter uma base de informações, o IRR trabalha nos IX internacionais, nos pontos de troca de tráfego internacionais, é mandatório que você tenha um cadastro, você tenha hoje já com toda a sua base de IRR, Internet Route Registry, para você ter cadastrado ali os seus prefixos, que vão ser aqueles prefixos que vão ser recebidos pelo route server daquele Internet Exchange e autorizados. O que vai acontecer? Eles vão ser aceitos na tabela de roteamento. Existe um filtro dinâmico, existe um processo dentro dos IX internacionais que validam os prefixos. Essa validação ela é dinâmica, é baseada nos dados que você informa dentro dessa base do IRR. Se você não tem uma base de dados IRR, se você tentar fazer peering com os IX internacionais, nenhum prefixo seu vai ser aceito. Ou apenas aquele prefixo do seu AS, não dos AS pelos quais você faz trânsito. Então é muito importante e é um passo assim que é fundamental para o provedor entender um pouco mais como funciona o IRR, como é que ele cadastra os prefixos lá dentro, ter essa base também atualizada, porque essa sim é operativa. Existe uma validação dinâmica dos route servers nos IX internacionais, que você pode ter conseguido se conectar a um IX internacional, mas não tem a melhor experiência porque os seus prefixos não estão sendo aceitos na tabela de roteamento. Então esse é fundamental. Acho muito interessante o que você falou aí, porque você falou de duas ferramentas que a gente comenta bastante nos nossos cursos, principalmente na questão de relacionada ao manners, né, que a gente fala que é o Mutually Agree Norms for Route and Security, né, que é a questão de segurança de roteamento. E peering trabalha com roteamento. E a gente fala tanto do PeeringDB, né, que é uma ação que é a questão de coordenação, quanto também do IRR, que é a ação de validação, que tudo aí tende a melhorar a questão de segurança de roteamento. Então, a gente espera que os sistemas autônomos utilizem tanto para melhorar a questão de segurança de roteamento, também como para fazer peering, né, deixar suas informações públicas para que os outros consigam consultar. Mas, além disso, no Manners fala também sobre o RPKI. E aí eu queria saber, o RPKI também é importante na questão de fazer peering? Vale a pena? O pessoal lá fora também fica olhando para ver se está utilizando ou não está utilizando? Hoje ainda é interessante, nós estamos vivendo um momento de transição. Hoje, a expressiva maioria dos pontos de troca de tráfego no exterior, eles validam apenas o IRR, mas eles já começam a notificar por quando você tem você ainda não tem o RPKI ou você tem alguma coisa errada, cadastrada, configurada incorretamente, já existe uma notificação, já existe dentro dos Looking Glass que existe ali um erro, né, alguma coisa não está correta com aquele prefixo sob o ponto de vista de RPKI. Ele ainda é aceito, mas a gente já observa que essa análise que já começou a ser feita já é algo que chama a atenção para que no futuro próximo eles vão começar a fazer a validação dos prefixos utilizando o RPKI também. É visível que isso está para acontecer.
Até porque já acontece em muitos IX, né? Acontece já nos IX aqui no Brasil e acontece em X lá fora também. Não precisa ser Sim. só no sistema autônomo. Nos Internet Exchange Sim. também já tem atuação. A mesma validação de RPKI, né? A validação de RPKI não é algo que existe só nos IX fora do país. O que a gente não faz aqui no Brasil é exigir que o participante tenha o RPKI, mas se tiver a informação no RPKI dizendo uma coisa e o prefixo lá tiver de um outro jeito, isso sim pode ser filtrado em algum dos IX mesmo aqui do Brasil. Isso. Então, sim, são coisas importantíssimas, na minha opinião, tanto o RPKI quanto, sim, ter a presença no IRR e estar com toda a informação atualizada lá. Moreiras, acho que é legal também de comentar que você falou do preço, né? Na questão do PIR-INDB, mas o IRR, algumas soluções são gratuitas e outras soluções são pagas, né? Bem lembrado, Eduardo. As soluções interessantes, você vê, existem as soluções gratuitas que atendem todos os requisitos, só que você tem algumas pessoas sentem um pouco mais de dificuldade por ela não ser uma solução gráfica. E existe uma solução paga, soluções pagas, que tem a vantagem de ter uma GUI, né? Tem uma tela onde faz até a validação antes de você submeter e tudo. Então, do ponto de vista operativo, as duas funcionam. Depende só, às vezes, de uma capacidade técnica mais do provedor entender um pouco mais para poder usar a solução gratuita. Mas eu, particularmente, né, se for para abrir, né, e eu, dentro da empresa que eu trabalho, eu preferi usar uma solução paga pela facilidade de poder passar isso, ter mais pessoas dentro da equipe utilizando, por ter validação. Então, assim, consistência de entrada de dados, verificação dessas coisas todas, eu acho que valeu a pena a gente ter a solução paga, mas isso é critério de cada provedor. Acho que é a mesma questão do Windows e Linux, né? É a versão gratuita, né? Que às vezes o pessoal precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para utilizar, e o Windows que tem a interface gráfica que é muito mais fácil de utilizar. Exato. A boa comparação, a comparação é excelente, é essa mesmo. E eu acho que vale a pena citar os nomes aqui, né? Para o pessoal que está ouvindo saber o que procurar. Quando a gente está falando da solução gratuita disponível aqui no Brasil, a gente está falando basicamente do TC. T de tatu, C de casa, TC. E quando a gente está falando de solução paga, tem mais de uma, né? Mas a mais famosa, a mais utilizada é o RADB. Eu não sei se é essa que vocês usam ou não. Isso, o isso, RADB, né, que usamos. A maior parte das empresas opta por essa solução. Ela realmente é muito boa, apesar de ter um custo. E communities. Communities podem nos ajudar de alguma forma no peering? Para você controlar o anúncio, a gente até começou a comentar sobre como é uma das formas, a community é uma das maneiras mais eficientes que você tem dentro dos pontos de troca de tráfego para você fazer a gestão, para você administrar como esse tráfego está indo, vindo, para quem que você quer mandar tráfego, para quem você não quer. O próprio XBR tem essas communities, né? É interessante que quando a gente fala em fazer peering remoto, quando provedores em outros países querem vir fazer peering remoto aqui no Brasil, e a gente tem estimulado isso também, né, provedores da Colômbia, da Venezuela, ou mesmo agora do Equador, que querem vir até o Brasil fazer peering aqui, a gente tem que passar as mesmas orientações e os mesmos cuidados de um peering remoto, e a gente recomenda a utilização das communities, né, para você não enviar tráfego, por exemplo, não enviar seus prefixos para aqueles provedores web scale, aqueles provedores de conteúdo que já estão na sua localidade, né? Então, sim, as communities são os mecanismos mais eficientes hoje para a gente trabalhar com política de filtragem, para não se deixar que o nosso prefixo vá até um outro provedor de conteúdo. Eu ia perguntar se os PTTs internacionais, os Internet Exchanges internacionais, eles oferecem communities similares às que a gente oferece no XBR aqui no Brasil. É isso? Sim, são similares, né? E isso é que permite, eu recomendo muito mais o uso de communities, o uso de MED, do que utilizar prefixo mais específico. A primeira coisa, sempre que as pessoas conversam comigo, né? Léo, como é que eu forço um tráfego a vir para tal lugar? Eu uso prefixo mais específico. Quando se fala em peering remoto, a gente não é uma tentação muito grande das pessoas querer usar prefixo mais específico, mas é a última recomendação que eu usaria. Eu acho que é prudente a gente trabalhar com os outros mecanismos
que são os mecanismos de communities, que são similares ao que a gente tem aqui no Brasil. Quem já é usuário do XBR já sabe usar as communities, é muito semelhante ao que tem lá fora e é uma maneira boa e tranquila de você administrar seu tráfego. A gente recomenda assim. Acho que é legal, né, de citar algumas communities relacionadas aí ao peering remoto que pode ser úteis para os usuários, né, que é aquela no export, ou seja, não mando para um sistema autônomo que já está perto de mim localmente, eu não mando lá fora, ou então o only to, né, que é só mando para aqueles, então eu faço uma análise e aí eu vejo que o meu tráfego que vai para o PTT internacional, que vai lá para o meu peering remoto, é aquele e eu só vou conversar com ele, né, então eu só exporto para ele, não é? Sim, exatamente. E além, é claro, das communities que estão disponíveis nos route servers, né, existe também o peering, onde você vai estabelecer uma sessão utilizando o mesmo VLAN onde você está conectado, né, o mesmo peering fabric, você vai alcançar ali, fazer sessões bilaterais dentro da mesma VLAN. Lá fora é um pouco diferente daqui, que aqui a gente tem até essa flexibilidade de ter uma VLAN bilateral entre um Autonomous System e outro, né? Aqui no Brasil a gente tem essa facilidade de solicitar isso para o XBR, onde tem um isolamento desse tráfego por uma VLAN específica. Lá fora você é estimulado a fazer, você fechando a sessão do seu endereço para outro, do mesmo peering fabric, do mesmo IX, para ali estabelecer sessões específicas, né, de um com o outro. Né? E aí você não vai ter o recurso das communities mais, porque elas estão presentes só no route server. E para a gente tentar entender qual que é o tráfego nosso que vai para um peering remoto, que vai para um X internacional, que ferramenta que a gente deveria utilizar? Né? O pessoal fala muito de NetFlow, né? Pode explicar um pouquinho? É fundamental, eu acho que depois que você entra, se você não tem uma solução de NetFlow, você fica muito cego, você fica trabalhando em feeling, você observa só o volume do tráfego no SNMP subindo na interface e você não tem ideia de que tráfego é aquele. É fundamental para você fazer uma boa gestão do tráfego que está indo, que está vindo, para você ter visibilidade sobre como você está efetivamente utilizando essa conexão, seja com o PTT local ou remoto. É você ter uma solução, seja ela NetFlow, IPFix e os seus correlatos, né? Os protocolos que te permitem ter a visão para você ter essa noção de origem e destino do tráfego. E hoje em dia, sempre que a gente conversa com o cliente, uma das primeiras coisas que a gente fala, olha, você vai ter que ter o IRR, mas a gente recomenda, o IRR é mandatório, mas o NetFlow para mim é quase um mandatório, ele não é mandatório porque você pode entrar no X sem ter ele, mas você só vai conseguir efetivamente ver o que você está fazendo se você tiver uma solução de NetFlow para dar essa visibilidade para você. Ô, Leonardo, mas e depois do provedor fazer o peering remoto, e daí ele descobre que não está funcionando tão bem, não teve uma melhoria de qualidade, talvez o usuário esteja até reclamando mais daquele conteúdo do que reclamava antes. O que ele faz? Ele tira o peering, volta tudo atrás, e tem alguma coisa que ele possa fazer? O peering é uma relação entre dois, e só vale a pena quando é bom para os dois. Né? Então, não é vergonha, né? As pessoas a pergunta ela é ótima, porque muita gente, depois de conseguir fazer o peering, acha que aquilo é um casamento e vai ter que ficar para o resto da vida. Não, o peering tem que fazer sentido e tem que ser uma solução boa para os dois lados. E fazer de peering, desconectar esse peering é tão simples como solicitar para conectar. Você pode simplesmente, se você fez o peering com alguém e não está bom, se você fez até um peering 1 a 1, onde você subiu uma sessão BGP exclusiva com aquele endereço IP e você viu que aquilo não está bom, na sequência dos e-mails onde você solicitou o peering, você pode solicitar, olha, eu percebi aqui que os tempos não ficaram bons, eu comecei a ter problemas e eu quero desfazer. O outro lado não fica de mal, o outro lado não fica magoado, eles até gostam de receber esse tipo de feedback porque é do interesse de todos que a rede fique melhor, o foco aqui é eficiência, é experiência do usuário, então está todo mundo interessado nisso. Então sim, essa pergunta ela é ótima porque não precisa ter medo de desfazer o peering. Né? Você tem que estar sempre focado em aquilo que vai trazer benefício. E por isso que a gente fala que é importante tanto medir antes quanto medir depois. Eu até faço diferente com as pessoas. Eu falo assim, experimenta o peering, depois vê que prefixos que você aprendeu, pinga esses prefixos. Em um determinado momento, tira esse peering e pinga de novo esses prefixos. Veja se agora a experiência melhorou ou não. Se a experiência não melhorou, será que vale a pena você continuar com ele? Então, é uma análise que ela é constante. Né? E sim, ela não precisa ter medo de desconectar o peering. Acho que muita gente pensa nisso até porque tá pagando, né, para chegar até lá
eu falo assim, poxa, eu vou tirar esse peering, né? Depois de tanto sacrifício, tanta dificuldade, mas às vezes é uma solução que tem que ser feita, né? Você tem que pensar sempre na qualidade, né? O foco não é o peering, o foco é no resultado do peering, né? Na qualidade que ele vai te trazer. Mudar um pouquinho aí de assunto, né? Porque a gente tem que perguntar, afinal, o nome da empresa é Globinet Cabos Submarinos. A gente tem que falar um pouquinho sobre cabos submarinos. E aí eu tô curioso para saber um pouquinho. Você pode falar um pouco sobre o cabo submarino Malbec aí? Ele interliga que lugares, né? Ele vai da onde para onde? Fala um pouquinho pra gente. O Malbec é um novo lançamento da Globinet. Ele é o cabo hoje que sai do Brasil e vai até a Argentina. Esse cabo está saindo do Rio de Janeiro, ele para em São Paulo, ele tem uma abertura desse cabo em São Paulo. De São Paulo, ele vai para Las Toninas, que vai até Buenos Aires. Então, é um primeiro cabo, tem 10 anos que não chega um cabo novo na Argentina. É o primeiro cabo que chega à Argentina em 10 anos. Tá? Existe um progresso tecnológico muito grande desde o último cabo que chegou na Argentina a esse agora. Para vocês terem uma ideia, esse agora trabalha com as tecnologias de última linha, como SDM, né, que é Spatial Division Multiplexing, tá, que tem a ver com a densidade de sinal, né, ela tem maior densidade de sinal por unidade de área dentro do cabo, ela tem maior eficiência energética, né, é uma solução que tem mais eficiência espectral, e tem a questão também da compensação de dispersão cromática. Tudo isso evoluiu nos últimos 10 anos, e essa tecnologia está embarcada dentro da solução do Malbec. Hoje, o cabo ele foi construído com a filosofia, né, que a gente chama de 4 pilares, né, que é de alta capacidade para atender as demandas que a gente tem hoje e as demandas futuras. Esse é um cabo que está iniciando a operação com 108 tera de capacidade. É algo que é 10 vezes mais do que a Argentina usa hoje, né, para você ter uma base de comparação. Ele tem diversidade de rotas, ele tem resiliência, ele permite os serviços comutem entre essas rotas, e ele é focado em baixa latência. Para tudo isso, para oferecer uma melhor experiência para os clientes, para os usuários da solução, que no fim é ter uma melhor experiência para a internet, é o benefício para todos os usuários da rede. Não. E só para curiosidade aí, esse nome Malbec veio do vinho Malbec, né? Mas foi pensando na Argentina, não podia ser um caipirinha, um cabo caipirinha, pensando aí no Brasil? Quando se dá um nome para um cabo, acho que tem muito a ver com os mercados que eles atendem, né? Então, eu acho que o vinho Malbec ele é muito apreciado tanto no Brasil quanto na Argentina. Eu acho que o nome ficou bem ali, bem próximo, né, dos dois povos que estão sendo unidos por esse cabo. Então, acho que o nome foi muito apropriado, e existe, é claro, uma ideia ali de que tem outros cabos também que usam nomes de uva, que estão nas proximidades, como o cabo Taná do Google e tal. Então está virando já uma sequência de tipos de vinhos, né? Eu acho que o pessoal está aproveitando a mesma onda, né? Mas ficou bom, ficou. Então, com o Malbec, nós estamos melhor conectados aos nossos irmãos argentinos, nossos hermanos. Melhor, né? Melhor conectados. Mas existe esse, vamos dizer assim, interesse em troca de tráfego, interesse, vamos dizer, entre empresas do Brasil e da Argentina de haver um fluxo de dados realmente? E qual que é a capacidade e latência que esse novo cabo provê entre, por exemplo, São Paulo e Argentina? Não sei onde chega lá, chega em Buenos Aires? Sim, chega lá em Buenos Aires. Existe interesse, e a gente tem observado que existe um interesse grande de provedores de ISPs que estão na Argentina em conteúdos que estão baseados no IXBR de São Paulo. Eu acho interessante o IXBR de São Paulo, o PTT de São Paulo, ele é um polo atrativo e de provedor de ISPs em toda a região sul-americana. Não vejo ele só para o Brasil. Há interesse de tráfego de provedores, inclusive, que estão na Venezuela, Colômbia, né, em outras localidades, para se chegar ao XBR e PTT de São Paulo. Então, a gente tem visto, já com os clientes que estão ativados dentro do Malbec, hoje nós já temos clientes sendo entregues lá na Argentina, eles têm uma alta demanda de tráfego para São Paulo, principalmente, né? E é expressivo, não é pequeno mesmo não, é uma coisa assim que talvez pela estratégia de provedores de conteúdo, de hospedarem seus sites principais em São Paulo, a gente tem visto um volume de tráfego grande indo para lá, ou vindo de lá, principalmente. Você não tem tanto vindo da Argentina para o Brasil, mas tem principalmente do Brasil para a Argentina.
Tem alguma história, algum caso curioso, engraçado, que você pode compartilhar pra gente? Seja da Globenet ou do cabo submarino Malbec? Puxa, essa é uma pergunta que eu fiquei pensando, né, porque nós já tivemos conversando sobre isso algumas vezes. Eu acho que a primeira parte engraçada que as pessoas perguntam é essa por que não chamou o cabo de caipirinha, né? Por que não chamou o cabo de alguma coisa mais nossa, né? Acho que a ideia realmente é fazer um nome que seja bem recebido pelos dois lados. Então, talvez essa seja a parte mais quando tomou-se a decisão, né, por escolher o nome do cabo. Oi. Pô, mas aí você poderia escolher doce de leite, já que você é mineiro, né? Tem na Argentina e tem aqui no Brasil, né? É verdade, né? Mas eu acho que tomou-se essa decisão para ser uma coisa que os dois povos gostam, que é bem recebida, né, nos dois países. Então, assim, casos engraçados sempre vão ter do dia a dia, né? Quando, por exemplo, os dias em que foram feitos os lançamentos dos cabos, essa é uma operação que, para quem não está acostumado, e eu fui fazer o acompanhamento do dia que foi chegar o cabo na praia, lá em Praia Grande, né, aqui em São Paulo. Eu fui até lá para receber o cabo. Eu achei que era uma coisa de minutos, né? Então eu fui para a praia de calça, camisa, roupa de trabalho e achei que era uma coisa de minutos e não passei nenhum protetor solar. Só que essa é uma operação que gasta o dia, porque ele é bem devagar. Você tem um navio que está com os motores ligados para manter o cabo tensionado e o cabo é preso em boias. E existe do lado, em terra, esse cabo é puxado por um conjunto de motores. E esse cabo tem que ficar um pouco mais tensionado para ele ficar na superfície, porque se ele raspar no chão, ele vai ter mais coisas para arrastar, vai ter um esforço maior e pode ser que ele se agarre em alguma coisa. E ao puxar esse cabo lentamente, isso leva mais do que 6 horas. Ao final dessa operação, eu estava de uma cor vermelha, né? Eu estava todo queimado, né? Porque eu achei, você não almoça, você não. O engraçado da situação foi me ver o antes e o depois. As primeiras fotos, o engraçado da situação é ver as fotos do dia do lançamento do cabo, quando eu cheguei, e as fotos quando eu saí. Eu era outra pessoa, né? Então, eu acho que essa, para quem viu as fotos, falou assim: quem que é essa outra pessoa que chegou lá te substituindo, Léo? Não sou, ainda sou eu, só que eu estou de outra cor. Mas brindaram com Brindaram vinho, com o Malbec. Malbec. Mas, Leonardo, a gente está chegando aqui já no final da nossa entrevista, então a gente queria dar um espaço agora para você fazer comentários, o que você quiser falar, o que você mais quiser acrescentar aqui para o nosso ouvinte, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do Camada 8, falando sobre no programa de roteamento de ideias. Eu acho que vocês trazem para as pessoas, para os ISPs, a oportunidade de aprenderem. Isso, para o nosso meio, que é um meio técnico, eu costumo dizer, né, as pessoas brincam muito que muitas vezes para o técnico vale mais o conhecimento do que efetivamente o ganho ali, a remuneração muitas vezes, para muito técnico, tem seu peso. O conhecimento tem um peso muito grande, porque é com o conhecimento que a gente constrói a nossa vida. Então, eu tenho que dar os primeiros parabéns pela iniciativa de vocês, por todas as outras iniciativas também, do treinamento de melhores práticas. Eu fui aluno do Eduardo Barazal, eu até brinco com o Eduardo e você também, Moreira, vocês fazem parte da história da internet do Brasil, acho que isso é importante a gente falar, e falando de maneira muito franca, muito sincera, né, que vocês realmente têm você vê que todo provedor que eu conheço tiveram aulas ou aprenderam alguma coisa com vocês. A outra coisa que eu quero mencionar é que os provedores que buscam conectividade com IX remotos, que eles busquem aprender os benefícios disso e tomarem seus cuidados para não terem um revés nessa estratégia de melhoria, para não terem nenhum revés, nenhuma surpresa de um tráfego que não deveria estar indo por lá. Então, a capacitação desse pessoal e o foco na ideia de que a gente tem que melhorar as práticas, de ter boas práticas diferenciadas para conexões em IX remotos. E outra que é um projeto que nós estamos começando a trabalhar, que a gente quer fazer um grupo de melhores práticas. Eu acho que a gente quer fazer um trabalho envolvendo várias pessoas para se desenvolver, para se publicar documento, um material de apoio técnico para as empresas, e quem sabe se algum dia evoluir até para uma RFC ou para um conjunto de melhores práticas para os peerings remotos. Né? Esse é um trabalho que a gente está, aos poucos, envolvendo as pessoas, né? E eu acho que é muito oportuno criar aqui no Brasil um grupo de trabalho para isso, da gente começar a trocar experiências
e formatar assim um documento, formatar assim uma base de conhecimento para que os provedores busquem ali uma otimização na questão do peering remoto. Muito bom você ter comentado isso, porque acho que é um sonho nosso aqui, já antigo, da gente conseguir ligar essas pessoas para a gente gerar documentos próprios aqui e publicar isso, provavelmente num site nosso, como o BCP, né, que já é de boas práticas, e que todo mundo possa contribuir. E lembrar que as boas práticas, elas mudam também ao longo do tempo, né? O que a gente tomava de melhor prática era o que o mercado faz em determinada época. E aquilo vai evoluindo. E acho que, assim, muito legal, pode contar com a gente. Moreira, você quer fazer algum comentário? Não, é por aí, né? Lembrar também que boas práticas são práticas, são boas práticas, são coisas que estão sendo feitas e estão dando certo, né? E o pessoal dos provedores em geral que tem as configurações funcionando e a rede dando bons resultados, eles podem ajudar a dizer para os outros o que eles estão fazendo de certo para os outros fazerem igual e todo mundo se ajuda, né? Então é super importante essa iniciativa de se criar grupos para discutir quais são as boas práticas e se criar documentos para que todo mundo melhore em conjunto. Eu quero só aproveitar a oportunidade para agradecer ao Léo, foi uma excelente entrevista, nós aprendemos bastante e temos certeza que os nossos ouvintes também vão aprender. Muito obrigado, Léo. Obrigado a vocês. Bom, a conversa foi muito interessante, mas a gente tem que terminar o nosso episódio. Vamos para os últimos avisos. De 11 a 15 de outubro, terá o evento do LACNIC 35, de maneira online. E se você quiser participar para aprender um pouquinho mais, fique à vontade. Teremos também a Semana de Capacitação, a terceira edição online, que é dia 27 de setembro a 1 de outubro de 2021. Sempre indo das 9 ao meio-dia. É uma semana cheia de tutoriais técnicos que você vai aprender colocando a mão na massa um conhecimento novo sobre a área de redes. Então não percam, anotem aí na agenda. Esses tutoriais vão ser realmente muito bons. Tem tutoriais que a gente está preparando, a nossa equipe aqui do NICBR, e tem tutoriais que a gente convidou gente de fora para vir e ensinar a todos. Na sexta-feira, é importante lembrar que a gente tem a feira virtual, dia 1º de outubro, às 14 horas. Então, ela é em um ambiente virtual onde a gente tem uma interação muito, muito próxima à que a gente teria em um ambiente real. E dá para fazer negócios, dá para fazer networking, conhecer gente, rever gente que você não vê faz tempo, porque a gente não está tendo eventos por aí. Não percam! A primeira edição dessa feira virtual foi sensacional e essa a gente tem certeza que vai ser ainda muito melhor. É legal de falar que o ambiente muda, né? A gente está com um novo desenho, vai ser toda uma nova interação. Pessoal, se vocês gostaram do episódio de hoje, quiserem dar sugestões de temas, dúvidas, elogios, críticas construtivas ou até falar, eu gostaria de participar do Camada 8, manda pra gente um caso, escreve ali cursosceptro@nic.br. Eu quero convidar todo mundo para seguir os perfis do NICBR nas redes sociais, porque também tem muito conteúdo interessante. Além da gente avisar dos cursos, dos eventos, tem muito conteúdo próprio para o pessoal de redes, para o pessoal dos provedores lá. Então sigam @comunicbr no Twitter ou @NICBR no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Telegram. E a gente tem também o canal NICBR Vídeos no YouTube. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até mais, pessoal!